Olá, impressor, tudo bem? Vamos começar uma nova série baseada com integração com o nosso público lá no Instagram, que chama-se Pergunte ao Impressor. Na semana passada a gente lançou a campanha Antes de perguntar ao Google, pergunte ao impressor. Por que isso? Porque muitas dúvidas sobre impressão digital e comunicação visual que as pessoas têm, a gente aqui no Impressor já produziu conteúdo explicando, seja lá no impressor.com.br, seja aqui no YouTube produzindo tutorial, ou mesmo postagem de Instagram, material feito para parceiros também, enfim. A gente tem uma vasta gama de informação para responder a maioria das perguntas, então a gente quer que antes de você pensar em ir no Google perguntar alguma coisa sobre impressão digital, comunicação visual e coisas afins, pergunte ao impressor. Então todo dia, lá no Instagram, a gente posta no Stories uma caixinha de pergunta. Você pode deixar sua pergunta lá, que a gente faz duas coisas. Vamos no seu direct e a gente responde com bastante detalhe para você, compartilhamos sua pergunta no Story e falamos no geral com todo mundo, passando as informações que pode ser dúvida de outras pessoas também. Quando a gente juntar uma quantidade de perguntas legais, vamos vir aqui no YouTube gravar um vídeo respondendo também para o público do YouTube as dúvidas que o pessoal mandou pra gente no Instagram, tá bom? Então você pode também em qualquer rede social colocar a hashtag Pergunte ao Impressor, a gente vai estar de olho nessa hashtag, e no Stories, @oimpressor lá no Instagram, todo dia você tem a caixinha para mandar sua pergunta. Mas antes de continuar, se você não está inscrito ainda no canal do Impressor, clica aí em inscrever-se, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, e muito importante é você deixar o seu joinha e comentar para eu saber que você está assistindo esse vídeo. Toda vez que você deixa o joinha e comenta, o YouTube sabe que o conteúdo do Impressor está sendo legal, as pessoas estão gostando e ele começa a entregar esse conteúdo para mais gente. Então dá essa força pra gente comentando e deixando o joinha aí. A primeira que a gente recebeu foi do Gabriel perguntando qual o melhor fluxograma para uma área de pré-impressão e impressão. A gente sabe que quando recebe a arte, ela precisa passar pela triagem do arquivo na hora da venda para ver se não está faltando fonte, se está tudo certinho. Vai para a pré-impressão para o profissional preparar o arquivo fazendo o fechamento dele, ou seja, ajustando cores, convertendo em curva, transformando em PDF ou transformando em TIFF, e aí ele passa para o RIP e do RIP vai para a impressão. Cada empresa, a gente respondeu para o Gabriel, que cada empresa tem um fluxo físico que pode ajudar nesse fluxo lógico ou não. E tudo vai depender de caso a caso como funciona. Eu lembro de uma consultoria que eu cheguei a fazer numa empresa lá em Teresina, isso tem alguns anos, onde a gente realmente remontou o galpão todinho. A venda ficava num canto, a pré-impressão ficava em outro e a impressão ficava em outro, e a gente colocou tudo isso em linha. A venda ela já passava para a triagem, que ficava num primeiro nível, e ficava janelas visualizando todas as etapas. Esse cara já batia no vidro, avisava o cara da pré-impressão, a pré-impressão já ripava ali mesmo junto, já avisava para o impressor. Então tudo depende muito da estrutura física que se tem disponível. A gente queria juntar mais impressores que tenham essa dúvida, mais empresários que queiram organizar o seu fluxo de produção, para que a gente pudesse criar um grande grupo para discutir melhores práticas, melhores técnicas, para poder aprimorar muito. Essa primeira pergunta ela foi muito importante e ela dá muito pano para manga. Então, se você tem interesse em conversar sobre isso, deixa uma mensagem aqui pra gente no YouTube ou no WhatsApp DDD 11 93447 7313, e a gente vai juntar uma galera para falar sobre isso muito em breve, tá bom? Então essa primeira pergunta foi muito legal e a gente quer juntar mais gente para poder conversar sobre isso. A segunda pergunta foi do Wagner e ele falando sobre software RIP, o que eu acho do Inedit da Neo Estampa. Bom, falar de marca, você sabe que aqui no Impressor a gente tenta evitar falar de marca ao máximo possível, porque cada uma tem suas particularidades, suas estratégias comerciais, e a gente não acredita que existam produtos bons, ruins, melhores. Existem produtos para públicos adequados. Então muitas vezes um produto ele não é bom para outro público, mas não é porque ele é ruim, é porque ele foi desenhado para um público específico. No privado eu conversei bastante sobre esse RIP com o Wagner, a gente tirou bastante informação. Realmente ele precisa de algo muito específico, um RIP para a área têxtil, mas falando de RIP em geral, essa pergunta a gente recebe bastante comparando RIPs, né? Esse aqui é melhor que aquele, vale mais a pena investir nesse ou não? E eu sempre falo que RIP é igual carro. Todo e qualquer carro ele vai te levar do ponto A ao ponto B. O que vai mudar é o piloto. Se você pega um piloto menos experiente e coloca numa Ferrari, um piloto mais experiente num Fusquinha vai chegar lá primeiro, porque ele manja da coisa. O cara da Ferrari vai engatar, porque ele não tem experiência. Então, RIP, na verdade, é um investimento no profissional. Quanto mais aquele profissional souber dominar o software RIP, souber as configurações de perfil de entrada, perfil de saída, renderização, melhor ele vai ter desempenho no uso do software. Particularmente,
quando eu era impressor, nos raros momentos vagos que eu tinha, eu pegava o manual do RIP e lia mesmo como se fosse um romance. Página 1, página 2, página 3. Eu lia ele de cabo a rabo. E isso eu tô falando lá na época dos dinossauros, 2003, 2004. Os RIPs eram em inglês. Não tinha RIP nenhum em português, não tinha material nenhum na internet em português. Então eu abri um tradutor, que nem era o Google Tradutor de hoje em dia, era um tradutor bem pé duro, e as palavras que eu não sabia, eu jogava no tradutor e ia lendo RIP. Isso, coincidentemente, me ajudou a aprender bastante inglês, né? Muito do que eu falo de inglês eu devo ao que eu aprendi lendo manuais de software RIP. Não importava o RIP que chegava, eu sabia as particularidades dele, então é essa mensagem que eu deixo nessa resposta para quem tem dúvida sobre qual software RIP é melhor ou não. O importante é o profissional. Óbvio que se você está no nível de você sabe fazer gerenciamento de cor, você conhece mais avançado as questões de produção, aí sim você vai conseguir pegar o manual dos RIPs e identificar detalhes que vão dar diferença. Mas no nível operacional, o que conta é o operador. Terceira pergunta, recebi aqui, o nome do usuário é Igusta. Qual a melhor, solvente ou látex? Outra perguntona aí que aparece direto, e mais uma vez a resposta para isso não está na tecnologia, a resposta para isso está no seu público-alvo. Eu já vi muita empresa que comprou impressora látex para um público que pagava o preço de impressora solvente, e já vi gente comprar solvente, mas querendo entregar um produto para público que consome látex. A tecnologia solvente ou látex, ela vai ser melhor se você definir quem é o seu público-alvo, e para isso a gente está juntando um grupo de mentoria online, um grupo separado dos grupos gerais que tem no impressor, e a primeira mentoria que a gente escolheu fazer é justamente a definição de persona, baseado no Marketing 4.0 que as startups usam. Não é aquele definição de público-alvo que você encontra em materiais mais antigos, como por exemplo o plano de negócio. A definição de persona é uma coisa muito específica, muito direta, e ajuda muito você a definir quem é o seu público, quem é a pessoa que você quer vender, o que ele compra, e aí sim, baseado no que ele compra, qual é a tecnologia adequada para ela. Então, entre solvente e látex não tem melhor ou pior, tem qual é o público que consome esse tipo de tecnologia. Se você quiser fazer parte desse grupo, essa mentoria ela é gratuita, ok? É só dar uma mensagenzinha pra gente aqui, mais uma vez, na caixa de mensagens do YouTube ou no WhatsApp, 11 93447 7313, que eu te passo os detalhes e coloco nesse grupo de mentoria aí, tá bom? Então a definição, a resposta para isso é qual é o seu público-alvo, simplesmente isso. Definindo o público-alvo, você vai saber qual é a melhor tecnologia para ele. A outra pergunta que a gente recebeu foi do nosso parceiro Israel Nunes, do Sales Day Experience. Impressor, o que fazer para preservar a cabeça de impressão da máquina sem uso? Bom, se você tem uma máquina automatizada, que é aquela que faz ciclos de limpeza sozinho, é só você checar se está cheio o cartucho com o líquido de limpeza e se ela está ligada na tomada. Essa pergunta vem justamente por causa do momento que a gente está passando. Muitas empresas pararam 100% esperando acabar o período de distanciamento social devido ao coronavírus, e a máquina está parada lá. Então, se você tem uma máquina em tecnologia automática, é só verificar se o cartucho do fluido de limpeza está cheio e ela está ligada. De preferência num no-break, né? Porque se cai a energia, o no-break segura, volta, você nem precisa ir lá verificar isso. Mas se você não tem uma máquina com essa tecnologia, o ideal não é nem perguntar ao impressor, é perguntar ao seu técnico. Quais são as rotinas adequadas para esse momento? Se é que precisa ter rotina, ou é só tirar a cabeça e deixar de molho num solvente ou num líquido de limpeza especial. Cada fabricante nesse momento ele tem o dever de ajudar os seus clientes orientando o que fazer. Então, se você está nessa situação e ainda não recebeu sua orientação, pega o telefone, liga lá para o seu técnico de confiança, liga para o fabricante que ele vai te orientar, porque quando você voltar, se você não fizer nada, as cabeças vão estar entupidas e você vai ter que comprar um kit de cabeça novo. Vai ser um prejuízo muito grande. Já não basta o tempo parado, que já está dando muito prejuízo, você ter que comprar cabeça nova vai ser muito complicado. As próximas duas perguntas são do João. Ele está perguntando aqui qual o melhor material para fazer impressão para envelopamento automotivo. Por incrível que pareça, mais uma vez a resposta é qual é o seu público-alvo. Tecnicamente falando, nada vai superar um adesivo cast com cola reposicionável, que você pode amassar e voltar, ele não tem a memória elástica e deforma o PVC do adesivo, mas o seu cliente paga por isso, você consegue fazer um marketing para atrair esse cliente, então você precisa definir quem é a sua persona, quem é o seu público-alvo, o quanto ele paga no envelopamento automotivo, e aí você consegue definir qual é o melhor adesivo para isso. Se você não pode ir para o cast, hoje a gente tem os super calandrados, que também são reposicionáveis e que tem uma boa durabilidade
para aplicar em veículo, mas de repente você está numa oficina de bairro e você envelopa pequenas partes de carro, o cliente não paga por um cast, não paga por um super calandrado, vai ter que usar um calandrado comum, como é que faz? Você vai deixar de vender se tem público para esse tipo de produto? Então, mais importante de tudo é você ter conhecimento técnico do adesivo, saber qual é a durabilidade dele, saber qual é a manutenção, saber quais são os riscos de aplicar um adesivo que não é adequado para carro, de repente pode tirar a pintura, pode ser difícil de aplicar e gerar alguma bolha. Se você informa para o seu cliente que ele está pagando por um produto barato, que o produto barato tem esses benefícios e esses riscos, e você precisa dar essa quantidade de manutenção, não tem problema nenhum. O importante é o cliente ter segurança naquilo que ele está comprando. O problema é quando você vende que é envelopamento automotivo e entrega um produto ruim. Ou então você fala para o cliente, não, o produto é caro mesmo, mas ele não entende por que é caro. Então você precisa explicar por que vale a pena ele investir um valor a mais em troca de quais benefícios esse cliente vai ter. Então, a definição da persona diz qual é o produto que você pode vender para ela. E não só qual produto você pode vender, como você deve informar para ela qual é o produto que ela está comprando. Não é só um envelopamento automotivo. É uma série de benefícios, durabilidade, manutenção, riscos que aquele produto oferece e o cliente tem que estar ciente. Se ele estiver ciente, satisfeito com o que você está oferecendo, a venda vai estar bem feita. Uma venda boa é aquela que o cliente compra aquilo que ele sabe que vai ter e vai estar informado. E aí você pode ter um checklist ou um documentozinho explicando esses detalhes, entrega para o cliente como se fosse um manual. Você, por exemplo, quando compra uma geladeira, você recebe um manual com todas as instruções, quais são os problemas, manutenção, os cuidados. Ao vender a aplicação de adesivo e principalmente automotivo, você deveria entregar um manual do seu serviço, não só o manual da película que está sendo impressa e aplicada, como também o manual do seu serviço. E isso vai resolver muitos problemas. A outra pergunta, ela vem no sentido de máquina com corte conjugado ou máquina de corte separada. Qual a melhor? Se eu fosse comprar um kit desse, eu compraria uma máquina com recorte conjugada e uma plotter de recorte. Ou se não fosse possível, a plotter comum de impressão e a plotter de recorte separada. Porque se eu tenho tempo de produzir, eu posso imprimir e voltar e esperar ela recortar, porque eu tenho tempo, minha produção não está no gargalo, então eu tenho essa comodidade de imprimir e recortar na mesma máquina. Mas, se eu tenho muita impressão, eu tenho uma plotter de recorte à parte fazendo os cortes, e isso me deixa muito mais produtivo. E eu já vi alguns cientistas da NASA aí fazendo uma jogadinha casada, né? Ele bota para imprimir, já enfia na plotter de recorte, regula a velocidade para que enquanto está imprimindo, ela está recortando devagarinho e faz essa gambiarra que funciona muito bem. Em resumo, a plotter de recorte eu sempre teria, e se possível, eu teria também uma plotter de impressão com recorte junto. E a última pergunta do Pergunte ao Impressor, número 1 aqui do YouTube, é do Lucena falando: por que quando imprimo vermelho na cor RGB, quando sublimado fica meio laranja? Bom, essa pergunta ela tem tudo a ver com gerenciamento de cor, então o perfil de cor que você está usando está errado, está disparando mais amarelo do que deveria, você está gastando tinta. O ideal, o primeiro de tudo, seria fazer um perfil de cor para esse setup da máquina, o papel que está usando, o tecido e a prensa. Sim, tem que observar também se a prensa não está suja, vai que tem tinta amarela na prensa e está sujando. Se não for isso, se a prensa estiver limpinha, você tem que fazer um perfil de cor. Outra coisa que pode ajudar também é a configuração dos perfis de entrada, lá no Photoshop e no RIP também. Para isso, eu não vou nem explicar aqui, a gente tem uma super class falando sobre gerenciamento de cor, dá mais ou menos uns 30 minutos, eu vou deixar o link na descrição e aqui em cima vai aparecer o card também para você assistir essa aula, que aí você vai deixar o Corel, o Photoshop, Illustrator e o software RIP trabalhando dentro do mesmo espaço de cor, e se você não puder fazer um perfil de cor, isso já vai ajudar bastante. Se você puder, você encerra o ciclo colocando um perfil de cor de saída, tudo vai ficar alinhadinho 100%. Assiste essa Superclass, ela é muito boa e vai te dar bastante resposta. Então a gente encerra o Pergunte ao Impressor 1 aqui do YouTube. Se você também quer mandar sua pergunta, lembre-se, antes de ir para o Google, Pergunte ao Impressor, você pode deixar aqui na caixa de comentário, pode na rede social usar a hashtag Pergunte ao Impressor, ou vai lá no nosso Instagram, @impressor, todo dia no Stories a gente coloca uma caixinha de pergunta para você postar e a gente vai fazer assim. Lá no Instagram a gente responde na hora, quando juntar algumas perguntinhas a gente faz um vídeo maior, cheio de detalhe aqui no YouTube, sempre colocando as referências do que a gente já produziu no portal Impressor. Se essas perguntas você acha que pode ser a dúvida de mais gente, compartilha esse vídeo com o pessoal, é só copiar o link aí e mandar pelas redes sociais, compartilha nos grupos que você tem de impressão para que o pessoal possa conhecer o portal Impressor também. Deixa seu joinha, seu comentário, isso é muito importante pra gente. Abraço a todos vocês e até a próxima!